Bom, a gente vai trabalhar com duas normas técnicas importantes, que é a de caligrafia, né, de letreiros técnicos, e a de escala. A de letreiro técnico, eu vou pedir para que vocês olhem lá, eu coloquei a norma na íntegra para vocês, né, então como ela é de verdade, a NBR que a gente usa. E coloquei também o modelinho das letras, tá? Então, isso aqui vocês vão olhar lá, vocês vão se apropriar disso aqui para a gente não perder muito tempo no vídeo, senão fica muito extenso também, tá? Então, olhem lá. Em relação a letreiros, o que eu quero dizer para vocês é que os letreiros, eles também fazem parte do desenho. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a gente não desenha nada, não escreve nada sem pautas. Então, a gente sempre vai trabalhar uma pauta, tá? Tudo que vocês forem escrever tem que estar inserido numa pauta. O tamanho da pauta vocês decidem. Então, vocês é que decidem. Eu acho que pautas muito grandes, tipo 5, 6 milímetros, vocês já vão ver que a gente vai fazer um exercício, já é complicado de escrever, tá? Então, assim, pautas pequenas para vocês escreverem o que precisa. No máximo 5 milímetros, tá? Outra coisa é que assim, ó, vocês vão começar a trabalhar a letra de forma, né? O letreiro técnico é a letra tipo bastão. Então, acabou a letra emendada. A gente não usa no trabalho técnico, no profissional técnico, letra emendada. Então, não temos, a letra emendada é uma letra artística, uma letra primária, ela não é uma letra de trabalho, né? Vocês não abrem o livro e leem o livro com letra cursiva, né? Vocês não leem um jornal, ou, enfim, nada disso é uma letra cursiva. É uma letra de forma, né? Uma letra tipo bastão. Então, a partir de hoje, vocês só vão escrever com letra desemendada. Nada de letra cursiva mais, tá? Tudo que vocês forem fazer, sempre anotem com a letra de forma, tá? Bom, isso é sobre os letreiros. A outra coisa que a gente vai trabalhar aqui são as escalas. Então, tem uma outra folhinha que eu coloquei para vocês lá, anexei, né? Sobre as escalas, eu quero que vocês leiam também, leiam tudo direitinho, porque isso aqui é a coisa mais importante para o trabalho de vocês, né? A escala nos acompanha durante a vida inteira. Tudo que vocês forem fazer dentro da área tem que estar dentro da norma técnica de escala, tá? Então, assim, ó, o que a gente vai fazer? Vocês vão usar uma folha inteira, tá? Pra gente trabalhar letreiros e escala. O que eu quero de vocês? Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz uma tabelinha, essa tabelinha aqui do lado direito, né? Ela tem 4 centímetros, e aqui ela tem 10 centímetros, tá? Eu dividi ela de 1 em 1, então ela tá dividida de 1 em 1 centímetro, tá? Cada quadrinho aqui tem 1 centímetro. Bom, o que eu fiz? Eu botei uma pauta no meio para eu poder escrever. Para fazer essa pauta, o que eu fiz? Eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Eu fiz grande para vocês poderem escrever. Eu deixei 2 milímetros em cima, 2 milímetros embaixo e automaticamente 6 no meio, tá? E eu fui marcando tudo com a 0,3 para ficar bem fininho, certo? E depois a gente pode escrever com a 0,7, que é melhor, tá? Então, assim, centralizei esse quadrinho aqui para poder escrever. Normalmente, a gente acaba escrevendo sempre com letra maiúscula, tá? Dentro da nossa área, a gente escreve muito pouco com letra minúscula. Mas, para que vocês entendam, uma pauta total, né, se a gente fosse usar num trabalho, ela teria que ter 4 partes, tá? Então, a gente estipularia um tamanho e dividiria isso em 4 partes. As letras maiúsculas, elas ocupam 3 partes, tá? Bem como os números. Então, eu ocupo 3 partes para fazer isso. As letras minúsculas, elas ocupam 2 partes, mas algumas elas avançam para cima e as outras avançam
para baixo, tá? Então, por isso que a gente tem que ter uma partezinha lá em cima, duas para o corpo e uma outra partezinha para baixo, tá? Então, isso aqui é a pauta padrão que a gente acaba sempre usando quando a gente quer trabalhar também com letras minúsculas. Nós vamos fazer o trabalho só com letra maiúscula para facilitar. Então, assim, eu fiz essa tabela aqui, vocês vão reproduzir lá na folhinha de vocês, para eu já poder explicar para vocês o que é a escala, tá? Então, aqui fica real, escala, desenho, tudo com letra maiúscula. E eu coloquei também as unidades em maiúscula para facilitar, tá? Então, a gente monta isso aqui e agora eu vou explicar para vocês como é que funciona isso aí. A escala, a gente tem três tipos, que vocês devem ter visto aqui na folhinha, né? Colocada. Então, a gente tem a escala natural, a escala de ampliação e a escala de redução. A gente sempre fala que isso aqui é o desenho ou a representação e o segundo número é o real, tá? É o objeto real. Então, assim, se eu tenho uma escala natural, eu tenho uma unidade do desenho valendo uma unidade da peça real. O que quer dizer isso? 1 centímetro da maquete, da representação, do desenho, vale 1 do real, tá? Então, 1 centímetro, 1 centímetro. 1 metro, 1 metro. 10 centímetros, 10 centímetros, certo? Na ampliação, eu vou começar sempre com um número diferente de 2. De 1. Aqui no caso é o 2. Sempre um número diferente de 1, me desculpem. Então, sempre um número maior do que 1, porque eu estou dizendo quantas vezes a minha representação é maior do que o meu objeto real. Então, eu estou ampliando. Por exemplo, se eu quero fazer o desenho de um parafuso, né? Ou de um boleado num móvel. Eu tenho que ampliar aquilo ali para que quem vai executar consiga enxergar aquilo. Então, eu posso fazer 2 vezes mais, 3 vezes mais, maior do que aquilo que ele vai ser realmente, tá? Então, a gente usa muito pouco ampliação, é só para algum tipo de detalhe. Então, sempre vai começar com um número diferente de 1 no início, tá? A redução, ela sempre inicia com 1 na frente. Sempre. Vai ser 1 para alguma coisa. O 1 é o desenho. Eu estou dizendo que o meu desenho, uma unidade dele, vale tantas unidades do real. Isso já me diz que meu desenho é menor, né? Então, se eu tenho uma escala, escala sempre é referência de 1, tá, pessoal? Então, escala que a gente trabalha, né? Que nós trabalhamos dentro da nossa área. Então, aqui, que é a escala métrica. Então, assim, eu tenho escala natural 1 para 1, escala de ampliação x para 1 e escala de redução 1 para x. Sempre. Sempre é referência 1. Vocês não vão usar 1 para 2 para 3, 3 para 4 para 5. Isso não existe aqui, tá? Nas escalas da NBR que a gente trabalha. Então, assim, normalmente a gente acaba trabalhando com as escalas de redução, que são aquelas que a gente acaba usando mais, porque a gente trabalha com espaços, a gente trabalha com mobiliário, então a gente normalmente vai reduzir para que caiba na folha, tá? Aqui eu tenho as escalas recomendadas pela NBR, que são as escalas que usualmente a gente acaba trabalhando normalmente, tá? E aqui estão as de redução. Bom, a gente vai trabalhar na reguinha por enquanto, a gente não vai trabalhar no escalímetro, vocês podem ir procurando os escalímetros então para a próxima semana, tá? Por enquanto a gente vai trabalhar na régua. E aí na tabelinha eu quero que vocês entendam aqui, eu fiz assim, referência a 1 metro, tá? 1 metro na 1 por 1, 1 metro. 1 metro do meu objeto real, na 1 por 10, eu estou reduzindo. Quantas vezes? 10. 10 centímetros. 1 metro no meu objeto real, 1 por 100, é uma escala de redução. Quantas vezes? 100 vezes. Se eu reduzir 1 metro 100 vezes, eu vou ter no meu desenho 1 centímetro.
1 metro, escala 1 por 50, redução, estou reduzindo 50 vezes. 1 metro reduzido em 50 vezes, 2 centímetros. 1 metro reduzido na 1 por 20, 20 vezes, 5 centímetros. 1 metro reduzido na 1 por 25, 25 vezes redução, 4 centímetros, tá? Essa primeira parte do quadrinho vocês têm que saber decor. Principalmente assim, ó. Escala 1 por 100, índice 1. Escala 1 por 50, índice 2. Escala 1 por 20, índice 5. Escala 1 por 25, índice 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 3 metros na escala 1 por 100, eu tenho 3 centímetros. Eu tenho 3 metros na escala 1 por 50, 3 vezes 2, 6. 6 centímetros. Baixem a unidade, senão não vai dar certo, tá? 3 metros na escala 1 por 25, vezes 4, 12 centímetros. Se vocês souberem desse macete, não tem erro nas escalas, tá? E aí, vocês sabem fazer a escala usando a régua, que é a segunda parte do nosso exercício, tá? Então, assim, como vai funcionar? Deste lado de cá, vocês vão montar 3 quadrados de lado 3, que tá aqui a resposta, né? Para facilitar para vocês montarem. Então, assim, o primeiro quadradinho na escala 1 por 100, 3 metros, 1 por 100, 3 centímetros, 3 por 3. O segundo quadradinho, escala 1 por 50, 3 metros, 1 por 50, 6 centímetros, 6 por 6. O último quadradinho, 3 metros, escala 1 por 25, 12 centímetros, 12 por 12, tá? Então, vocês vão montar aqui os 3 quadradinhos nas 3 escalas principais, que normalmente são as escalas que a gente acaba trabalhando, né? Para entender como funciona, tá? Então, assim, é uma montagem bem simples, mas é um assunto muito, muito importante pra gente, tá? E a gente vai fazer mais exercícios, não se preocupem. Por enquanto é só para que vocês entendam. Mas essa tabelinha aqui, ela tem que estar dentro da cacholinha de vocês, tá? Ela é o principal. E aí, na semana que vem, a gente pode trabalhar com escalímetro. Então, quem quiser já procurar o seu escalímetro, né? Ó, tá aqui o meu, né? Então, quem já quiser trabalhar com escalímetro, se tiver alguém que vai emprestar, ou enfim, se vocês precisam comprar e quiserem, ele é opcional, porque a gente não precisa calcular, mas daí vocês já podem ir agilizando, tá? Porque daí na semana que vem eu vou explicar como é que funciona o escalímetro. Lembrando que é o escalímetro número 1. Certo? É um exercício bem fácil, é um exercício para vocês entenderem como funciona, tá bem? Então, assim, folhinha. Se quiserem montar isso aqui para vocês pegarem mais ou menos, eu nem coloquei medida, tá? Eu fiz uma pauta, dividi por 4 ali, só para vocês entenderem. O importante é essa tabela que vocês têm que ter na mão sempre e na cabeça e desenhar aqui os 3 quadradinhos, tá? Sempre coloquem do lado, ó, pauta, escala indicada. Sempre indiquem a escala dos quadradinhos, tá bem? Fiquem bem, gente.